Queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria para nós estarmos hoje aqui, celebrando essa Santa Missa de domingo. E você veja que o Evangelho que nós acabamos de ler hoje é uma passagem muito importante, capítulo 2 do Evangelho de São João. Então, justamente, esse Evangelho de hoje completa aquilo que nós chamamos de epifania. A palavra epifania significa manifestação. Então ali está escrito no Evangelho que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então a igreja, desde o tempo mais antigo, celebra essa festa da Epifania, que se compõe sempre desses três evangelhos. Aquele de Mateus 2, que é a visita dos magos. Depois, Mateus capítulo 3, que é o batismo de Cristo. E depois, João capítulo 2, que é aquele do milagre das bodas de Caná. Nessas três ocasiões, Jesus manifestou, por isso que fala epifania, porque ele deu sinais para as pessoas reconhecerem que ele está ali, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Primeiro, manifestou-se ali para os magos. Esses magos vieram do outro lugar do mundo, porque viram a estrela. Quer dizer que foi uma manifestação de Deus para eles, mostrando, ó, aqui está Deus. Venha ao encontro dele para adorar. Depois, no batismo, quer dizer que quando ele completou a idade para começar a sua missão, ele veio ser batizado. Mas ele não precisava de um batismo de purificação de pecados. Mas ele veio ali, no batismo de São João, para manifestar, quer dizer, para mostrar que ele está ali, escondido. Porque uma coisa que está escondida, ela precisa se mostrar, precisa manifestar. E aí você vê, olha, está ali. Então foi o momento em que Cristo se manifestou ali no Jordão, as águas foram santificadas e a voz do Pai disse ali, esse aqui é meu filho. E hoje completa esse ciclo da Epifania, porque Jesus veio numa festa de casamento, isso foi pouco depois desse batismo, e ninguém conhecia ele. Ele estava ali escondido. Mas, fazendo com que a água se transformasse em vinho, então o que aconteceu? As pessoas viram um sinal. E ele manifestou a sua glória, quer dizer, a divindade que ele tem, que estava escondida. E as pessoas, principalmente os discípulos, acreditaram nele. Então diz ali o Evangelho de São João também, que esse foi o primeiro sinal de Jesus. A primeira coisa que ele fez, antes disso ele estava totalmente escondido. Nada ele manifestou desde a sua infância, a não ser quando ele tinha 12 anos, que ele mostrou que ele tinha muita sabedoria sem ter estudado. Ninguém entendeu aquilo. Mas o resto, ele foi uma criança normal. Ninguém dizia que ele era um verdadeiro filho de Deus. Porque ele era em tudo normal, igual aos outros. Mas quando ele veio ali, nas bodas de Caná, então ele fez esse sinal. E isso é muito significativo para mostrar o sentido moral e o sentido espiritual do Evangelho. Então isso aqui é importante para nós percebermos, porque muitas vezes as pessoas até conseguem perceber aquilo que o Evangelho representa do ponto de vista moral, mas não entendem o que significa do ponto de vista espiritual. Por isso que as pessoas abandonam a religião católica e vão se tornando protestantes, vão se tornando espíritas, vão se tornando adeptos de seitas e diversas que existem hoje em dia,
sem saber que Deus, sendo um só, ele não pode dar duas religiões, nem três. Se Deus é um só, então é uma só religião. E essa única religião é por causa da manifestação do único Filho de Deus, que veio do céu. Por isso que ele nos dá uma religião. Porque somente uma pessoa que vem do céu pode nos dar uma religião. Por isso que nós dizemos que é uma religião revelada. Não é uma religião criada. Qualquer outra religião é criada pelos homens. Mas a religião católica é revelada por Cristo, Filho de Deus. Então é isso aqui que nós temos que perceber. Agora, o sentido moral, é muito fácil você encontrar aí no Evangelho a noção de que o casamento é aquele sacramento fundamental para produzir uma sociedade segundo a vontade de Deus. Então isso aqui é uma coisa óbvia. Do ponto de vista da natureza, a natureza só ensina as pessoas que um homem tem que ter relação somente com mulheres e mulheres somente com homem. Até aí é uma coisa evidente. Só que hoje em dia nem isso eles não respeitam mais. Nem a natureza. Imagina. Agora, a natureza não é capaz de guiar a vida das pessoas. Porque nós não somos animais. Nós não somos guiados pelo instinto. Nós somos guiados pela vontade de Deus. Então, além de nós entendermos pela natureza que um só homem deve estar tendo relação com uma só mulher para terem filhos, nós devemos também entender pela lógica desse evangelho, que vai recapitular o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento nos ensina tudo isso, e mostrar que o resumo dos mandamentos da antiga lei está contido no sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio leva as pessoas para viverem formação de uma família, que por sua vez desenvolve as virtudes domésticas, quer dizer, você aprender a respeitar o outro, amar o próximo, ter paciência, ter virtude, ter amor, ter simplicidade, né? Tudo isso são as virtudes domésticas, que nós aprendemos dentro de casa. E o que é uma casa? Uma casa não é 4 paredes e um teto, isso não é uma casa, isso é só uma construção. Uma casa é um lugar onde tem um matrimônio ali dentro, e aquele homem é o pai da família, e aquela mulher é a mãe que gera os filhos e educa os filhos. Então, a partir dali, você tem o matrimônio, por isso que fala matrimônio, porque você faz uma mãe, e mãe é matre, né? Mater, e fazendo essa mãe, você faz as pessoas crescerem no conhecimento das coisas boas, das virtudes e também da religião. Tá vendo? Então Jesus, primeira coisa que a gente tem que entender desse evangelho é que Jesus foi convidado para um casamento. Então quer dizer que o casamento não é só morar junto. O casamento é convidar Deus e santificar aquela união pelo matrimônio. Isso é convidar Jesus. Aí Jesus vai chegar ali naquele matrimônio e vai abençoar aquele matrimônio. E é interessante aqui você perceber também no evangelho que Nossa Senhora estava presente. Porque a mãe de Jesus, ela é o vínculo da antiga aliança com a nova aliança. Então, a presença de Nossa Senhora é fundamental para nós reconhecermos a verdadeira religião. Senão, não tem a verdadeira religião. Se não tem a presença de Maria, pode saber que é o demônio que está comandando. Mesmo que eles estejam falando o nome de Jesus. A presença de Nossa Senhora é fundamental. Porque ela faz esse vínculo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Você não pode quebrar esse vínculo. Senão, a gente não constrói a verdade. A verdade é uma coisa que não é inventada. A verdade é uma coisa que vai sendo revelada aos poucos e vai formando todo um edifício. Por isso que eu falei, construir. Porque aquilo vai formar um edifício completo. E quando nós falamos da fé católica, nós estamos falando de uma verdade que foi revelada
aos poucos, cada um desses tijolinhos, cada uma dessas peças e tal, até formar tudo. Se não tiver tudo, não é fé católica. Então, Jesus está ali presente e Nossa Senhora percebe que não tem mais vinho. Então, a falta desse vinho, no sentido moral, quer dizer que aquilo que nós estamos falando aqui do casamento, representa o amor das pessoas que um dia vai acabar. Então é normal você escutar as pessoas dizerem assim: padre, olha, eu já sou casado há tanto tempo, mas agora eu já não amo mais o meu marido. E aí qual que é o conselho que a gente dá para essa pessoa? Separa do seu marido? Não. Você diz para essa pessoa: é normal, o vinho vai acabar. Porque o vinho representa o amor romântico, o amor de paixão. Esse amor de paixão é um vinho muito bom, só que ele acaba. Chega um momento que acaba aquilo ali. E aí o que você faz? Aí Jesus entra na festa e diz: olha, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão encher as talhas de água. Aí tinha ali 6 talhas grandes. Eles começaram a encher as talhas e obedeceram a palavra de Jesus. Tá vendo? Então quer dizer que a obediência à palavra de Deus que vai fazer a pessoa encher de água, que a água também representa o batismo, representa a nossa vida cristã de cada dia. Então ele vai encher cada uma daquelas talhas de água e vai obedecer a palavra de Jesus. Ora, a água é uma coisa que a gente encontra fácil, então representa o nosso dia a dia, representa a rotina, que é justamente a coisa que a gente não gosta. Então eu vejo muitas pessoas que quer viajar toda hora, quer sair para um lado, quer sair para outro, quer gastar dinheiro, quer comprar uma coisa nova. Quer dizer que a pessoa nunca está satisfeita. Ela não é satisfeita com a vida normal, com a rotina dela, de cada dia, né? Viver, acordar tal hora, rezar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, depois de dormir. Aquilo ali cansa a pessoa. E isso é um sinal que a pessoa vive errado. Ela está vivendo errado. Porque quando a pessoa vive certo, a rotina é uma coisa que traz alegria para a pessoa. E a vida melhor da pessoa é justamente quando ela vive a vidinha mais simples. No dia a dia ela fala assim: nossa, mas a minha vida é boa demais, nem quero sair para lugar nenhum, não quero fazer nada. Quero viver a minha vidinha, a minha casa, com as minhas coisas, com o meu jeito. Isso é um sinal que a pessoa está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo como é que é interessante? Então, quando Jesus mandou encher aquelas 6 talhas de água, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo para as pessoas: olha, vive cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias da semana. Deus criou o mundo em 6 dias. E a semana tem quantos dias? Tem 6. Não é? Ou não? É, porque o domingo não é um dia da semana. O domingo é um dia da eternidade. Por isso que a gente tem que santificar e dar esse dia para Deus. Então a nossa vida se compõe de 6 dias, nada mais. Você vive cada dia, faz aquilo que é preciso, obedece à vontade de Deus e enche aquilo ali de água. A água representa as suas obrigações. Ó, hoje eu rezei, hoje eu trabalhei, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, arrumei as coisas que precisava, limpei minha casa, arrumei isso, arrumei aquilo, pronto, vou dormir, completei uma talha de água. Cada dia você vai completando. Chega no domingo, o que a gente faz? Oferece aquilo para Deus. E na hora que você oferece aquilo para Deus, aquelas 6 talhas de água se formam o vinho. Aí tudo vira vinho. Jesus não fez ali, falou assim: agora eu vou fazer uma mágica e essa água vai virar vinho. Não. Ele falou assim: ó, agora você pega essa água aí e serve. Dá para ele experimentar lá para ver se ele gostou. Aí ele levou assim uma conchinha assim, deu pro outro, provou, falou: mas esse vinho é muito melhor do que o outro, você devia ter colocado esse aqui no começo. Por quê? Porque de fato o vinho da vida da pessoa, quando ela faz a vontade de Deus, é muito melhor do que aquele vinho de paixões,
de sonhos, de vida romântica, de delícia, de prazeres, aquilo ali tudo acaba. Entendeu? E o vinho, quando você vive a vida de Deus, ele é muito melhor. Você fala, eu não quero outro. E assim que Jesus mostrou, não só o valor do casamento, mas mostrou o valor da vida do ser humano, não importa qual seja a vida, desde que a pessoa faça a vontade de Deus, 6 dias da semana ela trabalha. Um dia da semana ela não trabalha. Porque se ela trabalha no domingo, ela quebra tudo. A água não vira vinho. Ao contrário, né? O vinho dela que vira água, que desmancha o que ela fez. Entendeu? Por isso que tem gente que ganha muito dinheiro e não aproveita. Por isso que tem gente que é rico e vive mal, e vive triste, e depois ainda suicida. Porque a pessoa não sabe transformar a água no vinho. Tudo que ela faz é na ambição. Não, eu quero ter mais, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar mais. Ela não volta aquilo para Deus. E se você não volta para Deus, tudo é perdido. A vida é perdida. É como se a pessoa fizesse o casamento e não convidasse Jesus. Se ela não convida Jesus, vai acabar o vinho e ela só vai ter água. Então fica bebendo água. A sua vida vira ruim. E você fala assim, eu não tenho gosto de viver, porque você não colocou aquilo para Deus. Agora, mesmo que você não tenha uma missa correta, celebrada da forma que a Igreja Católica pede, mesmo que você não tenha uma celebração litúrgica, momento eucarístico, nada disso, você tem que santificar o domingo. Porque o domingo não é um dia da semana. O domingo é um dia de Deus. Ele pertence a Deus. E esse dia mostra que você também pertence a Deus. Você não é propriedade de você mesmo. Você é propriedade de Deus. Então você tem que pegar o domingo e falar assim, não, esse dia eu dou para Deus. Aí você reza, você descansa, você come, você bebe, mas tudo na presença de Deus. Tudo fazendo aquilo para agradecer a Deus. Para dizer, olha, Senhor, estou aqui para agradecer, agradeço a comida, agradeço aqui o que eu tenho, os meus filhos, a minha família. Quem tem que fazer isso é o pai da família. Ele que tem que dirigir a oração e fazer aquela família se santificar, principalmente no domingo. Ele tem que estar em casa no domingo, rezando com a família. Isso é necessário. E se sair, é para passear, é para ir numa missa, ou é para rezar. Quer dizer, tudo que você faz nesse dia tem que se voltar para Deus. A coisa mais absurda que tem é a pessoa falar assim, eu não pude vir na missa porque chegou gente na minha casa. Ué, mas qual gente que chegou na sua casa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Foi essas pessoas que chegaram? Se chegou essas pessoas, aí você está perdoado. Porque aí você tem que receber eles, né? É claro, a presença deles está muito grande, né? Está muito importante. Agora, se não é eles, pode chegar Nossa Senhora. Chegou Nossa Senhora, opa, que bom que você veio. Vamos conosco para a missa. Mas não é possível uma pessoa dar mais valor para as pessoas do que para Deus. Agora, se a pessoa, tudo bem, já foi na missa, ou já rezou, já santificou o domingo, aí é outra coisa. Tudo bem. Mas o importante é a pessoa ver isso. Que toda a moral que a igreja ensina se resume nesse evangelho. Por quê? Porque tudo se resume no sacramento do matrimônio e tudo se resume num sacramento do matrimônio santificado por Deus, que transforma a água em vinho e que coloca todas as coisas a serviço de Deus. Agora, no sentido espiritual, esse evangelho tem um sentido ainda maior. Porque Jesus mostrou ali que o vinho que acabou é o Antigo Testamento. Então não tem sentido a pessoa viver no judaísmo. Não tem sentido a pessoa ir lá em Jerusalém e falar assim, não, eu estou aqui em Jerusalém, que eu vou rezar aqui no túmulo, aqui vou rezar no muro, onde era o templo, não sei o quê. Não, isso é o judaísmo, acabou. Se você visitar o Santo Sepulcro, até é uma coisa. Mas nem isso não é o que Deus está pedindo. Deus está te pedindo para você viver no Novo Testamento. E quer dizer, qual que é a diferença do Antigo Testamento e o Novo Testamento? É que o Antigo Testamento, que é um vinho bom, mas é um vinho que acabou, já não serve mais, é uma religião onde Deus está lá no céu e você está aqui na terra.
Agora, o Novo Testamento é uma religião que Deus já se fez carne. Deus já está aqui conosco. E Deus já nos dá os seus sacramentos. Então nós não precisamos mais de uma religião que busca um Deus desconhecido. Mas Deus se revelou para nós. E esse Deus entrou na nossa vida não somente como alguém que nos ajuda, mas como esposo do casamento. É assim que Jesus se apresenta ali. Por isso que é Ele que nos dá o vinho. Porque Ele é o esposo, quer dizer que Ele é que nos dá o amor. Essa é que é a diferença. No Antigo Testamento, nós estamos a serviço de um Deus que nos pede a lei. E no Novo Testamento, nós estamos na delícia de um Deus que nos dá o seu amor. É muito maior. É uma coisa muito melhor. Por isso que o pessoal, logo que provava o vinho, falava, não, esse vinho aqui é muito melhor do que o outro. Devia ter colocado no começo, porque esse vinho agora que é bom. E de fato, o vinho que Jesus deu é o vinho do seu amor. É o vinho do Espírito Santo. Isso aqui é manifestação do Espírito Santo. Então, por isso que nós acreditamos em Jesus. Porque só Ele pode nos transmitir esse amor de Deus. Só Ele pode nos transmitir a sua graça. Só Ele pode nos dar, não somente o perdão dos nossos pecados, mas Ele nos dá a delícia desse vinho doce que é o Espírito Santo. E sempre que você pede, sempre que você está ali precisando desse amor, dessa graça, dessa fonte divina, você pede e Ele transforma a água em vinho. A água representa a sua vida, as suas lágrimas, o seu suor, tudo aquilo que você faz e você oferece para Deus. E o vinho representa o sétimo dia, representa a aliança, representa o amor de Deus, representa a vida eterna. Então vamos pegar todas essas informações aqui que nós temos hoje, para nós vivermos essa religião verdadeira que Deus revelou para nós, e juntamente com Cristo, com Maria, sua mãe, vamos fazer da nossa vida uma ocasião de encontrarmos a verdadeira felicidade e as delícias desse vinho novo através da nossa dedicação, da nossa devoção, do nosso amor a Deus e da nossa busca de fazermos cada dia a vontade de Deus. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.